Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos trabalhando uma série das bem-aventuranças, onde Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele sobe o monte, e quando ele sobe o monte, ele não vai trazer como Moisés que trouxe a lei, Jesus vai trazer a graça. Moisés, quando sobe o monte Sinai, ele desce de lá com as tábuas da lei, mas Jesus agora sobe o monte também. Jesus também é um libertador. Moisés era uma figura de Cristo. Então Cristo, o Deus vivo, sobe aquele monte e lá ele começa a ensinar as bem-aventuranças, que são os princípios os quais ele quer que a gente siga. É Jesus dizendo o que espera de cada um de nós como cristão. Então as bem-aventuranças é só o começo do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7. Se você quiser estudar todo o Sermão do Monte, você precisa estudar esses 3 capítulos. Mas no capítulo 5, Jesus então está ali e ele está dizendo o que ele espera de cada um dos seus filhos, dos súditos do reino de Deus. Então o que Jesus espera de mim? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Sobretudo as bem-aventuranças, que significa felizes, felizes. Então é uma receita para a felicidade de Deus, é o caminho para a felicidade que o próprio Cristo ensina. Então vamos ler esse texto e vamos hoje entender um pouco mais, com a graça de Deus, sobre tudo que Jesus nos ensina aqui nas bem-aventuranças. Então essa série é a série Bem-aventurados, que começou domingo passado. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eis. Amém. A palavra de Deus diz no versículo 3 que bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vimos isso no domingo passado, que a pobreza de espírito é o primeiro requisito, é a raiz, é o principal das bem-aventuranças, porque não se vive o resto das bem-aventuranças que Jesus cita sem primeiro ser pobre em espírito. Que se Jesus tivesse começado com bem-aventurados os que choram, que vamos ver hoje, não daria certo, porque nós não sabemos chorar, como Jesus diz. O nosso choro, muitas vezes, irmãos, está ligado às nossas necessidades. Então Jesus não começa com bem-aventurados os que choram, porque muitas vezes choramos mais como crentes mimados do que choramos por aquilo que Jesus diz que devemos chorar ou por aquilo que ele mesmo chorou. Ele não começa com bem-aventurados os misericordiosos, não daria certo, porque nós não somos misos sem ele. A pobreza de espírito significa você dizer: eu não vivo sem Cristo. Eu preciso de Cristo. Ele é o meu Salvador. A minha mente, eu nada posso fazer. Então, sem a pobreza de espírito, nós não vamos chorar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas de que choro é esse que o nosso Senhor Jesus está falando? Que choro é esse que Jesus espera de cada um de nós? Esse talvez seja o maior paradoxo do cristianismo. Se bem-aventurados significa felizes, então Jesus está dizendo: felizes os infelizes, felizes os que choram. Que felicidade é essa que vem desse choro? Nós precisamos entender nessa noite que o mundo vai fazer de tudo para a gente não chorar. O mundo quer nos dar entretenimento, o mundo quer aplacar essa dor e angústia que estão na nossa alma, quer nos anestesiar para que a gente não chore, quer nos entreter para que a gente não chore, quer nos encher de programas de televisão, de redes sociais, de coisas para fazer, e não são coisas ruins.
mas é um ativismo que toma conta da nossa vida, que a gente não consegue mais pensar na nossa própria vida, nas nossas escolhas, não conseguimos mais pensar nos nossos relacionamentos, e não tratamos nossas feridas, nossas dores, nossas mágoas, nossas perdas, e vamos caminhando assim de qualquer jeito, e já não temos mais lágrimas nos olhos por causa daquilo que deveríamos ter, porque o mundo diz, não chore, a força está em você, existe uma força dentro de você, o mundo diz, o teu pensamento positivo pode mudar a tua história, mas a palavra de Deus diz que não. Por mais pensamento positivo que Jó tivesse, ele iria passar por aquilo com pensamento positivo e tudo. Pensamento positivo não te livra de problema, mas o choro que Deus quer traz um consolo que vem do céu. O consolo da terra não nos consola. O consolo da terra é uma trégua. O consolo de Deus é paz. É bem diferente. Então nós precisamos entender que o mundo vai fazer um esforço para a gente não chorar. Eu lembro aqui de Neemias, capítulo 2, versículo 2, quando Neemias se apresenta diante do rei Artaxerxes, e ele diz assim, por que, Neemias, que está triste o teu rosto? E ele diz assim, isso aí só pode ser uma doença do coração, é que Neemias estava chorando, porque o povo que estava em Jerusalém estava humilhado, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, as portas tinham sido queimadas a fogo, e o povo estava vivendo em grande humilhação e desprezo, e Neemias começa a chorar, e ele começa a derramar lágrimas diante de Deus, e a palavra de Deus diz que ele lamentou e que ele chorou por dias, e não era por causa de um problema dele, irmão, não era ele que estava com problema, quem estava com problema era o outro, eram os irmãos que estavam em Jerusalém, mas olha a forma como ele chorou, como se o problema fosse dele, como se a dor fosse dele, porque se é com o povo de Deus, é com ele. Há quanto tempo nós não derramamos mais uma lágrima pela nossa família? Há quanto tempo nós não vamos diante de Deus em lágrimas, dizendo, Deus, muda a minha história, muda a minha família, transforma a minha casa, vem sobre mim, Senhor, muda a minha realidade. Há quanto tempo? Deus não vê mais lágrimas como viu no rosto de Neemias, porque antes de Neemias ser usado por Deus, Neemias se quebrantou e chorou e lamentou e jejuou diante do Deus vivo, um choro que queria trazer mudança na vida de outras pessoas, um choro verdadeiro, um choro que vem do Espírito. A palavra que Jesus usa aqui para choro é a mesma palavra que está em Gênesis 37, 34, quando Jacó recebe a notícia que José estava morto. Então ele recebe dos filhos o manto de José, rasgado e cheio de sangue. E aqui vai dizer então que Jacó rasgou as suas vestes e lamentou e chorou pelo seu filho. O choro que Jesus se refere é um choro que não pode ser evitado, é um choro que não pode ser contido, é o choro de quem perdeu um filho querido. E então ele começa a chorar e Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, que tem essas lágrimas nos olhos, por alguém que perdeu, por um lamento profundo, mas é mais que isso. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, não é o choro pela consequência do pecado. Eu estou chorando porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Não é o choro de Caim, não é o choro de Judas, não é o choro de Esaú. Um choro de remorso, um choro porque perdeu alguma coisa. Caim estava desesperado porque agora Deus o castigou. Ele estava chorando mais pelo castigo do que por ter perdido a presença de Deus na sua vida. Esaú estava chorando mais porque perdeu a bênção do pai do que pelo pecado de desprezar a bênção da primogenitura. Judas estava chorando muito mais de remorso porque o plano dele não deu certo do que por ter pecado e ferido o coração de Cristo. O nosso choro deve ser por causa do nosso pecado que nos separa de Deus. O nosso choro tem que ser pelo pecado, porque a palavra de Deus diz que o pecado é a única coisa que pode fazer separação entre nós e o nosso Deus.
O pecado é pior do que a AIDS, o pecado é pior que o Covid, o pecado é pior que a fome, o pecado é pior que o divórcio, o que é pior que a separação. O pecado não é maligno. A Bíblia diz que o pecado é maligníssimo. Em Romanos 7, Paulo ensina isso, porque o pecado nos separa de Deus eternamente. Uma doença pode até nos matar, mas se somos de Deus, a morte só nos leva até Deus. Mas o pecado nos separa eternamente de Deus. Precisamos começar a chorar porque perdemos a pureza, porque fomos desobedientes, e não chorar porque as coisas não deram certo do jeito que a gente queria. Tem muito crente que está chorando na presença de Deus porque ele não deu uma casa, porque Deus não deu um carro, porque Deus não te mimou, porque Deus não faz o que você quer. Então vem e começa a chorar: ah, Senhor, faz isso por mim, faz aquilo por mim. Não, esse choro não vai receber consolo. O choro que recebe consolo é um choro segundo o Espírito Santo e segundo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é o choro por causa do pecado. Por causa do pecado. Esse é o choro que precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa história e ver o pecado, na nossa história e não tolerar mais. E dizer para Deus, como disse Davi: contra ti, somente contra ti eu pequei, Senhor, e fiz o que não era reto, o que não era bom aos teus olhos. Perdoa-me, Senhor. Não é o choro de Saul, que quando é pego fazendo o que é errado, fica se justificando e chorando. É o choro de Davi diante do profeta Natã, que disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele se arrepende. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque se arrepende. Tem muita gente justificando o pecado, racionalizando o pecado e espiritualizando o pecado, mas não se arrependendo do pecado. E aí não chora. Deus não quer nossas explicações. Deus não quer ouvir os nossos argumentos. Deus quer joelho dobrado, lágrimas nos olhos, e como aquele publicano bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Amém, irmãos? As lágrimas nos nossos olhos precisam ser pelo motivo certo. Cuidado para não chorar segundo o mundo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Existem dois tipos de tristeza, ou existe aqui dois tipos de choro: um que produz vida e um que produz morte. E o choro que produz vida é o choro do arrependimento, que gera aproximação de Deus e alinhamento com a nossa vida, com a palavra de Deus. Mas existe um choro que produz morte, que é um choro segundo o mundo. É um remorso, é um choro porque a carne e a alma não foi satisfeita. Então é um choro que não recebe consolo e que produz morte. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites, para fazer as suas vontades. Não recebe. Cuidado com o choro da inveja e da cobiça. 1 Reis 21:4, eu não falei isso para você, Pri. 1 Reis 21:4 diz: então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei herança dos meus pais. Então o rei Acabe deitou-se na cama e voltou o rosto, e não comeu o pão. Acabe queria a vinha de Nabote. Nabote falou: não vou te dar. Isso é herança dos meus pais. O que Acabe vai fazer? Aquele rei mimado, fraco, superficial. Ele vai deitar na cama e começar a chorar e não quero mais comer, igual a criancinha. Aí vem Jezabel, aquela feiticeira, idólatra, a pior rainha que já teve. Não bastava ele ser o rei mais fraco, ele casou com a pior rainha. E ela disse assim: pode deixar, meu amorzinho, eu vou resolver isso para você. E manda matar Nabote, porque o bebezão queria a vinha de qualquer jeito. Cuidado, irmão, com o que você deseja, irmã, com o que você deseja, porque existe muito choro que Deus despreza e que não receberá consolo. Cuidado, irmãos, muito cuidado, presta atenção nisso.
o diabo dá o vinho melhor antes. Lembra do milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia? Que ele transformou água em vinho? O vinho veio no início ou o vinho veio no final? O vinho veio no final, quando Jesus transformou água em vinho. Mas o diabo não, ele dá o vinho bom primeiro, o vinho dos prazeres, o vinho que te satisfaz a carne, a alma, os seus desejos, suas paixões. Ele te dá o bom primeiro, mas depois é choro e ranger de dentes. Jesus dá o vinho bom no final, mas a palavra dele diz lá em Apocalipse 21, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Podemos viver problemas aqui, mas se vivemos com Deus, é garantido uma eternidade de paz, de gozo, de alegria na presença do Todo-Poderoso. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Não é o choro do medo das consequências do pecado, como foi o choro de Caim. Não é um choro apenas teatral e externo, como foi o choro dos fariseus. Jesus diz aos fariseus: mostram-se contristados, desfiguram a face, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Choro cênico, choro teatral. Já viu isso em criança? Quando você fala assim, não vou te dar, como é que a criança faz? E sai um monte de lágrima ou não sai? Aí você fala assim, lágrima de crocodilo. Você fala assim, eu conheço esse choro, é choro de manhã. Se chorar, vai apanhar. Não é assim que a gente faz? Pelo menos fizeram isso comigo. Se chorar, vai apanhar. Rapidinho engole o choro e... tudo bem, mamãe. Você acha que Deus vai te tratar como? Se Ele perceber que o seu choro é de manha, é de barda. Nem sei se você sabe o que é barda. Barda é ser mimado. Então, que choro Jesus está falando? Vamos olhar isso, irmãos, bem claramente. Vamos perceber isso na vida de Jacó. Gênesis 25, 28. O primeiro choro que quero falar agora, na vida desse homem, para entendermos um pouco melhor o poder do choro. Para entendermos agora, na vida de um homem, o que um choro verdadeiro fez. Então vamos começar essa história em Gênesis 25, 28, para entender o que aconteceu no coração deste homem chamado Jacó. Gênesis 25, 28 diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Isaque e Rebeca são um casal, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas aqui no texto está dizendo que Isaque, ele amava mais o Esaú, e a mamãe amava mais Jacó. Então o papai tem o filho predileto e a mamãe tem o filho predileto, é o que o texto está dizendo. Mas é pior ainda quando a gente olha para o texto e vê que o papai amava mais o Esaú, porque o Esaú entregava para ele aquilo que ele gostava, que era uma caça bem boa. Isso é ainda pior, irmãos. Isso gera um sentimento de rejeição no coração. Esaú estava entendendo, o pai me ama porque eu entrego para ele o melhor. Isso é uma cadeia do inferno. Sermos amados por aquilo que fazemos é uma cadeia do inferno. Um filho tem que ser amado por aquilo que ele é, filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8, porque Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Deus nos ama incondicionalmente. Lembram da parábola do filho pródigo em Lucas 15? Aquele filho pediu herança, colocou tudo fora, botou tudo fora, foi com aquela atitude parar num chiqueiro, e quando ele caiu em si, ele falou assim: até os empregados do meu pai são melhor tratados do que eu aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou trabalhar de empregado para ele. Mas quando ele volta para casa, o pai coloca de novo um anel, calçado nos seus pés, põe um manto sobre ele, manda matar um novilho cevado,
E diz: alegre-se comigo, o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E ele abraça e beija aquele filho com cheiro de porco, porque ele é um pai que ama incondicionalmente os seus filhos. Como é ruim um pai e uma mãe que amam um filho pela sua entrega. Como é ruim, como adoece o coração. Isso faz um filho chorar. Isso faz um filho se tornar perfeccionista. Existem muitas pessoas que são perfeccionistas e nem sabem por que são, mas muitas vezes isso foi gerado por um sentimento de rejeição. E o perfeccionista faz perfeito para ser aceito pela entrega. Já que ele não é aceito por quem ele é, então ele é aceito por que ele faz. Ele tem que fazer bem feito para receber o elogio, para ser aceito por aquilo que entrega. Que cadeia, que ruim. Como é melhor ser aceito por aquilo que a gente é, filho, e não por aquilo que a gente faz. Tem filhos que estão aí estudando e trabalhando atrás de títulos e posses, para dizer para os pais: olha pai, eu consegui, eu conquistei, agora o senhor vai me amar mais, agora o senhor vai me aceitar mais, agora eu vou brilhar mais aos seus olhos. Que cadeia do inferno. Como é bom quando um filho pode ouvir do seu pai: eu te amo meu filho, porque você é meu filho. Eu te amo minha filha, porque você é minha filha. Não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, é por quem você é filho. É assim que Deus te ama. Preciso te dizer nessa noite, é assim que Deus te ama. Não tem ninguém aqui que Deus olhe dentro desse templo, dentro desse lugar, dessa casa de oração, que Deus olhe com mais amor do que para outro. Não tem ninguém. Deus ama cada um que está aqui igual. Você é amado porque você é filho. Mas o Jacó, ele então era mais amado pela mamãe. E aí ele faz um plano, porque a bênção iria para o irmão. E ele faz um plano em cima dessa ferida. Eu quero que você entenda que esse plano é em cima de uma ferida. Existe muita gente que está planejando coisa em cima de ferida. Isso eu chamo de energia da ferida. Quando machucam a gente, muitas vezes a gente vai dar uma resposta em cima da energia da ferida. Quando um pai diz para um filho assim: ó, você não vai dar nada na vida, talvez esse filho se torne um grande empresário, um grande juiz, um grande médico, um grande não sei o quê, um grande, para provar para o outro: tá vendo, eu não sou burro, eu não sou idiota, eu não sou um fraco e um covarde como você disse, olha onde eu cheguei. Mas isso foi em cima de uma ferida, de uma dor, de um ressentimento, de uma palavra maldita que foi lançada sobre a vida daquela pessoa. Isso produz um choro. Só que esse choro não resolve nada. Nós vamos entender isso e vamos mostrar aqui na vida desse homem qual é o choro certo. Então vamos ver esse plano, Gênesis 27, de 22 a 27. Um plano em cima da ferida. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. E Jacó a trouxe, o pai comeu, e também trouxe vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: vem cá meu filho, me dê um beijo. E ele se aproximou e o beijou. E quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo abençoado, que o Senhor abençoou. Ele foi diante do pai, fingindo que era o irmão. Sabe por quê? Porque o pai amava o irmão. Porque o pai gostava mais do irmão. Porque o pai ia dar bênção para o irmão. Mas então, ele decidiu assumir a identidade de outra pessoa, para ser aceito pelo pai. Tem muita gente que hoje chora, porque não consegue ser ela mesma, ele mesmo. A dor de não poder viver sua própria identidade. A dor de ter que assumir uma outra identidade, para que se sinta aceito e para que se sinta merecedor de alguma coisa. Se você vive isso em nome de Jesus, hoje Deus vai intervir na tua história. Hoje. Ele pode restaurar a sua identidade.
Porque coisas na nossa história podem nos roubar a identidade. E ele agora afirma que ele não é ele é Esaú. Ele não é Jacó. Ele diz para o pai: eu não sou o Jacó, eu sou Esaú. Eu já conheci meninas que se vestiam igual meninos porque o pai queria um filho menino, e aquela menina começa a vestir roupa de menino, joga futebol e muda a identidade dela só para receber o amor daquele pai. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter visto isso. Como é ruim, como é triste a pessoa não poder viver a sua própria identidade. Bem, esse plano separou essa família por 20 anos. Jacó agora precisa fugir de casa porque seu irmão descobriu o plano e falou assim: se eu ver ele, eu vou matá-lo. Então agora ele vai embora e isso gera uma separação na família, uma crise na família. A família agora é dissolvida, porque uma casa dividida não prevalece. E Jacó vai para a casa do seu tio Labão e trabalha 20 anos para o seu tio Labão e ainda vive esse problema sério dentro da sua casa, sem comunhão com os pais, sem comunhão com os irmãos. Aí, amados irmãos, a coisa caminha. E Deus um dia conversa com Jacó e diz assim: Jacó, chega, você vai sair agora daqui dessa casa de Labão e você vai voltar. Graças a Deus, irmãos, que chega um dia na nossa vida que Deus diz assim para a nossa ferida, para o nosso cativeiro, para as nossas dores e para o nosso choro todo errado. Ele diz assim uma hora, por sua graça, ele diz assim: chega, até aqui você ficou vivendo esse cativeiro, até aqui eu vi você chorar e sofrer por causa dessas coisas, mas agora Deus está dando uma ordem para Jacó: volta para lá, vamos resolver isso aí, porque com Deus não tem regressão, com Deus tem enfrentamento. Deus traz o passado, enfrentar é trazer para frente. Deus traz o passado na nossa frente, manda a gente olhar nos olhos e resolver. Não é regressão, não. É enfrentar com Cristo. É enfrentar sabendo que o Todo-Poderoso está conosco e que o nosso passado já foi resolvido na cruz e que se tem coisa mal resolvida na nossa história, Ele é poderoso para alinhar a nossa vida com os planos dEle e tirar um choro de nós, que é um choro errado, e colocar um choro em nós que Ele espera, que é um choro segundo o coração dEle, que é o que eu ainda vou mostrar na vida desse homem. E nessa volta dele, a Bíblia diz em Gênesis 32, de 24 a 28, e Jacó ficou sozinho. Então vem um homem, que na verdade aqui é o próprio Deus que se coloca diante dele, e que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Que luta foi essa? Muito tempo eu fiquei pensando: que luta foi essa? Como luta com Deus? Como Deus pode dizer para um homem: deixa-me sair, deixe-me ir, como está no texto? Como um homem pode lutar com Deus? Quem responde isso é Oséias, no capítulo 12, no versículo 4. Oséias diz assim: ele lutou com um anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Como é que foi essa luta? Ele chorou, ele implorou. Por quanto tempo, irmãos? Versículo 24 diz que ele lutou até o amanhecer, e que não poderia, o anjo não poderia, ou Deus não poderia dominá-lo ali. Por quê? Porque, irmãos, quando nós estamos chorando na presença de Deus de verdade,
para Deus alinhar a nossa vida, arrependido pelos nossos pecados, arrependido pelas nossas escolhas erradas, não toleramos mais o pecado e falamos: chega dessa vida, nós queremos agora, eu quero agora viver todos os planos de Deus, chega de viver essa farsa, chega de tolerar o pecado, chega de ficar argumentando, eu quero é Deus. E foi nesse momento em que esse homem se encontrou com Deus, e aí ele começou, diz Oséias, a lamentar e chorar. Como então esse homem lutou com Deus? Como Jacó lutou? Chorando, lamentando, quebrantado, dobrado, arrependido. É esse o choro que endireita a nossa vida, é esse o choro que alinha a nossa história. É esse o choro que põe em ordem a bagunça que o pecado faz na nossa vida, a bagunça que as concessões e tolerâncias que damos ao pecado fazem na nossa história. E não se engane, essas coisas não se corrigem sozinha, e o tempo não vai corrigir os nossos erros. É necessário chorar e implorar na presença do Altíssimo. É necessário. E então Jacó faz isso, e Deus vai fazer uma pergunta para ele. 20 anos depois, Deus vai fazer a mesma pergunta. Que pergunta Deus faz? Bem, 20 anos atrás, o pai dele perguntou assim: qual é o seu nome? Ele diz assim: meu nome é Esaú. Agora ele está diante de Deus, e Deus diz para ele assim: qual é o seu nome? E o que ele responde? Meu nome é Jacó. Eu não quero mais ser Esaú. Você está entendendo isso? Como é que Deus está restaurando esse homem? Eu quero ser Jacó, eu sou Jacó. Sabe o que isso significa? Ele está dizendo assim: eu enganei, eu estou ferido, o meu pai não me amava, eu cometi um monte de erros, eu senti a rejeição, eu fiquei longe do meu pai 20 anos, eu fui enganado pelo meu tio Labão, que mudou meu salário quando eu estava com ele por mais de 10 vezes. A minha vida foi um caos, a minha vida foi um desastre, eu não consegui viver com meu irmão, eu não consegui conviver com os meus pais, eu estou sofrendo. É isso que ele está dizendo. A noite inteira, você acha que foi uma conversinha? A noite inteira, ele rasgou o coração. Sabe o que Jacó fez, que a gente às vezes não faz? Ele quebrou o silêncio do aprisionamento. Ele arrancou as mordaças emocionais da sua boca. Ele deu voz à sua dor. E ele disse para Deus: está doendo, está difícil, mas Senhor, ajuda-me, socorre-me, tem misericórdia de mim, restaura a minha família, faz tudo de novo, Senhor. E aí então Deus pergunta: qual é o seu nome? Ele diz assim: é Jacó. Eu sou enganador, eu menti, eu sou um homem ferido, eu sou um homem derrotado, eu posso até ter alguns bens, mas eu estou destruído por dentro. E Deus, na sua bondade, diz: então agora, porque você confessou, porque você se humilhou, porque você chorou o choro que eu queria ouvir, agora seu nome não é mais Jacó, agora seu nome é Israel. Você não é mais enganador, você não é mais nada disso. Eu estou dizendo: você é um príncipe de Deus, você é meu filho, você é amado, eu amo você. É isso que Deus está dizendo. Você entende isso? O que um choro de verdade pode fazer? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro traz consolo, porque traz conserto, porque é de verdade. Não é choro cênico, não é choro que justifica. Tem muita gente, irmãos, presta atenção nisso. Às vezes aconteceu coisas na sua vida e na sua história que você não resolve porque você tem uma boa explicação. Mas sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso por causa disso e disso. Você acha realmente que vai conseguir convencer Deus? Pecado a gente não explica, não justifica. A gente confessa. A gente confessa. Quando pararmos de explicar coisas para Deus e dissermos a Deus: Senhor, me perdoa, eu pequei contra Ti, e só contra Ti pequei, ajuda-me, alinha minha vida. Irmãos,
Tem situações na minha vida que eu precisei fazer isso. Eu precisei fazer conserto. Eu acho que a pilha, tá, voltou? Eu precisei fazer conserto com gente que eu amo muito. Eu demorei muito tempo. Sabe por quê? Porque a gente explica. Porque a gente fala assim, não, mas está tudo bem. Irmão, não está. Não está nada bem. E você precisa começar a dizer para Deus o que não está bem na sua vida. Teve uma situação que estava durando na minha vida 1 ano e 2, 3 meses. E eu fiquei em silêncio. Falei, não, está tudo bem, a gente coloca na cruz, isso aí está tudo certo. Não, irmãos, às vezes nós precisamos procurar a pessoa e dizer para a pessoa, olha, eu errei, ainda que você não tenha errado sozinho, não interessa, conserta. Sabe por quê? O evangelho é pregado poderosamente quando a gente faz o que Deus manda. Chega, irmãos, de belos discursos e de pouca atitude. É muito fácil. Belos discursos, excelentes louvores, mas nenhuma atitude. Aonde está a nossa atitude? Aonde está a minha atitude? Aonde está a sua atitude? Nós precisamos ter uma atitude que revele que o nosso coração está em Deus. Deixa ele descansar, filhinho. Nós precisamos ter uma atitude que revele que o nosso coração está em Deus. Que atitudes Deus tem pedido a você? O que o Espírito Santo nessa noite te mostrou de coisas que precisam ser corrigidas na sua vida? O que o Espírito Santo mostrou para você hoje de pessoas que você precisa conversar e de pessoas que você precisa pedir perdão? Porque às vezes, irmãos, nós nos tornamos um impedimento para que as pessoas venham a Cristo. Sabe por quê? Porque nós negociamos a palavra de Deus de acordo com os nossos interesses e justificamos isso muito bem. E aí perdemos a autoridade de olhar nos olhos das pessoas e dizer assim, esse aí não é um caminho bom. Faça assim. E perdemos a autoridade de dizer como Paulo, olhe para Cristo, mas olhe para mim. Se uma pessoa seguir você, onde ela vai parar? Paulo disse, siga-me e você vai parar no céu. Mas se eu seguir você, onde eu vou parar? Se alguém seguir você, onde essa pessoa vai parar? Creio que no céu, em nome de Jesus. Mas precisamos ter atitudes que revelam isso. Amém, amados irmãos? Nós estamos diante da realidade do céu e do inferno. Inferno é choro e ranger de dentes. Céu é o lugar onde será enxugado os nossos olhos toda lágrima. Satanás dá o melhor antes, para revelar o pior depois. O lugar que também ele vai. Mas Deus, muitas vezes, vai permitir que a gente sofra assim. Porque o sofrimento muitas vezes nos fará amadurecer e crescer. Eu quero encerrar com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia, a vocês a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês,
a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês é firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Vamos tirar um equívoco que muitas vezes está no nosso coração. Deus permite sofrimentos na nossa vida, muito além do que podemos suportar. É o que está dizendo o versículo 8 no final. Algumas pessoas dizem assim, Deus não dá peso que a gente não possa carregar. Deus não dá sofrimento que a gente não possa suportar. Mentira. Deus dá sofrimento que a gente não pode suportar. Porque Deus quer que através do sofrimento a gente reconheça, como vai dizer Paulo agora aqui no versículo 9, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu vou encerrar aqui. Mas em Deus que ressuscita os mortos, para não confiarmos em nós mesmos. Sabe por que às vezes você sofre? E sofre além do que você pode? É Deus falando assim, para de confiar em você. Para de querer resolver. Para de acreditar em você mesmo. O mundo diz, acredite em você. Deus fala assim, não, acredite em mim. E Deus permite peso que a gente não pode carregar, para a gente dizer assim, Senhor, ajuda-me. E para a nossa fé crescer, e para que possamos amadurecer em Cristo. Deus não permite tentação que nós não podemos suportar. Isso Ele não permite. Mas sofrimento Ele permite sim. E Paulo diz que chegou a perder a esperança da própria vida. Mas ele louva a Deus, porque ele não confia nele mesmo, ele confia em Deus. Eu quero dizer que o que está errado na sua vida, Ele é poderoso para endireitar. O que não está alinhado com o propósito de Deus, Ele é poderoso para alinhar. Só basta que você diga assim, Senhor, me perdoa e me ajude. Eu errei, eu não justifico mais, eu não explico mais, eu quero do teu jeito, eu me arrependo dos pecados, das escolhas erradas que fiz, e agora coloco a minha vida diante da tua vida, alinha a minha vida segundo a tua vontade, custe o que custar, doa o que doer, a tua vontade. Ah, irmãos, se você fizer essa oração, e se você quiser isso mesmo, o que está errado na tua história, Deus conserta. O que você já tem vivido há anos e não muda, muda. Porque bem-aventurados os que choram, porque haverão de ser consolados. Jesus faz uma declaração, feliz quem chora, e uma promessa, vai receber consolo. Amém? Então o que você vai fazer com o que você ouviu? O que você vai fazer com o que você ouviu? Vai sair daqui e dizer, foi um bom sermão. Ou você vai dizer assim, não, hoje eu já decidi que algumas coisas vão mudar. Hoje eu vou fazer um conserto. Hoje. E algumas coisas que estão acontecendo na minha vida a partir de hoje, elas vão mudar. Porque cumpriu-se na vida de Jacó, o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Jacó lutou a noite inteira, mas pela manhã, Deus mudou a vida daquele homem. Uma noite de choro, e o resto da vida sendo consolado. Às vezes a nossa vida não muda, irmãos, porque nós não damos para Deus uma noite de choro. E não nos ajoelhamos e dizemos, Senhor, perdão. Perdão. Eu tenho vivido mais para mim do que para Ti. Perdão, Senhor. Não tenho sido um bom marido, não tenho sido uma boa esposa, não tenho sido um bom filho. Perdão, Senhor. Poderia ser melhor. Disse coisas e não me retratei.
Rejeitei e não consertei. Falei palavras duras e não pedi perdão. Fui injusto e deixei por isso mesmo. Desobedeci ao Senhor e deixei por isso mesmo. Não, irmãos. Precisamos chorar por causa dessas coisas, porque essas coisas nos afastam de Deus. Para encerrar, quero te dizer, sabe por que alguns de nós não mudam? Porque estão tão longe da luz que já não enxergam a sujeira que tem. Quanto mais perto da luz, mais a gente enxerga a nossa sujeira. Aproxime-se de Deus e você verá tanto de coisa que tem para você melhorar. Porque eu tenho feito isso e eu tenho dito: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa para melhorar mesmo. E aí as lágrimas vêm. E a gente tem que chorar mesmo por essa mudança, irmãos. Tem que chorar mesmo, porque vale a pena. Hoje de manhã eu encerrei o culto falando: vale mais a pena a gente ter um almoço de arroz com ovo numa mesa onde há alegria e paz, do que ter um banquete onde Jesus não está sentado na mesa. Eu prefiro comer arroz e ovo com Jesus do que comer picanha sem Ele. E eu gosto de picanha, irmão, mas sem Ele eu não quero, porque Ele é o verdadeiro alimento, e somente Ele é a minha paz, e somente Ele pode refazer a nossa história. Amém? Então vamos tomar uma atitude agora. O Espírito Santo vai falar com você mais agora e vai te dizer o que você tem que fazer, e em nome de Jesus você vai fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor traga agora a mente dos teus filhos. O que precisa mudar? Senhor, nós não queremos ter olhos molhados e um coração seco. Nós queremos nos derramar na Tua presença. Nós queremos, Senhor, nos esvaziar em lágrimas diante do Senhor por causa do nosso pecado, da nossa transgressão. Nós queremos Te pedir perdão essa noite, porque muitas escolhas que nós fizemos em cima dos nossos argumentos, dos nossos sentimentos, das circunstâncias que estávamos vivendo, e esquecemos completamente do Senhor. E choramos muitas vezes por causa da injustiça que sofremos ou do mal que nos fizeram, mas esquecemos de chorar pelo nosso pecado. Mas o Senhor disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Senhor, hoje nós queremos derramar lágrimas de arrependimento e dizer ao Senhor que se tem pessoas que precisamos fazer um conserto e pedir perdão, faremos. E Senhor, ajuda-nos a primeiro pedir perdão para o Senhor, depois para as pessoas que estão em volta de nós, no nosso convívio. Perdoa-nos, Senhor, porque algumas vezes fomos impedimento para que as pessoas Te conhecessem. Perdoa-nos. Mas também sabemos que a partir disso, desse alinhamento com a Tua palavra, as bênçãos virão. As bênçãos virão. Revela agora, Pai, a cada coração que está aqui o que cada um precisa fazer, e dá força aos Teus filhos para que façam, para que as pessoas possam ver o Senhor neles, pobres de espírito e por isso cheios do Espírito, e sendo usados de forma tão maravilhosa para trazer conserto com lágrimas. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Hoje de manhã eu fiz o apelo para que as pessoas viessem à frente, mas hoje à noite não farei, não é necessário. Você sabe o que Deus pediu para você fazer, faça, faça. Se tem que mandar uma mensagem para alguém, ligar para alguém, ir até alguém, eu viajei 200 e poucos quilômetros para ir falar com uma pessoa, para fazer um concerto.
E faria de novo hoje, se fosse necessário. Porque, irmãos, não existe melhor travesseiro, melhor colchão do que uma consciência em paz. Melhor colchão. Dormir bem, sabendo que fez a vontade de Deus. É muito difícil se humilhar. Mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus exaltará. E se você obedecer a Deus, sabe o que vai acontecer? Como consequência? A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, as bênçãos de Deus te perseguirão e te alcançarão. Você tem pedido coisas para Deus? E talvez algumas coisas que você tem pedido a Deus não tenham acontecido. E sabe por que não tem acontecido? Porque está faltando obediência. Obedece para ver. Experimenta. A palavra de Deus não volta vazia. Na autoridade da palavra eu te digo, as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Você não vai atrás delas. Você não vai num culto dizer, eu queria uma bênção. Você não precisa disso. Você só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, faça assim em mim segundo a tua palavra. As bênçãos vêm tudo atrás. Eu tenho vivido isso quando tenho obedecido. Mas quando eu sou desobediente, eu também sofro. E sou disciplinado por Deus. Porque Deus disciplina quem ama e açoita quem tem por filho. É assim que Ele faz. E é bom que seja assim. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Eu quero orar junto com você. Eu sei, irmãos, que não foi um culto muito fácil. Mas são as bem-aventuranças. São as palavras de Jesus. E por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 23, para aqueles homens que não saíram da igreja, os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês são como caixões caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Raça de víboras. E Jesus não economiza elogios para eles. Pode ver em Mateus 23. Jesus não suporta isso. Por isso que Ele diz, chora na minha presença. Chora na minha presença. Alinha a tua vida comigo, e você vai ver o que eu vou fazer. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Chore na presença dEle, você vai ver o que Ele vai fazer. Teve um pastor que a filha dele estava afastada da igreja e desviou e foi para as baladas e fez tudo o que não devia, e ele perdeu a esperança com aquela filha, e um dia a igreja passou a noite inteira orando por aquela filha. No outro dia pela manhã, isso é verdade, no outro dia pela manhã, a filha dele disse: pai, eu estava numa balada, mas o Espírito Santo me tocou, eu não quero mais essa vida, eu estou voltando para casa. Uma noite de choro, a igreja chorou junto com o pastor, e aquela filha voltou. Talvez você tenha orado, mas não está orando com lágrimas. Com lágrimas de dentro, aquele choro que dói. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é poderosa. E mesmo quando ela vem assim, para alinhar nossa vida contigo, ela é boa. É como aquele remédio que ele é amargo na boca, mas depois que a gente engole, faz um bem. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Porque ainda que seja difícil de engolir algumas coisas que o Senhor diz, depois que a gente entende, a gente só tem para Te agradecer. Como os nossos pais, que nos disciplinaram quando nós éramos pequenos, para que nos tornássemos homens e mulheres de caráter. Assim o Senhor também nos ajuda a nos sermos servos e filhos do Altíssimo. Obrigado, Pai, porque todos que estão aqui são amados por Ti, pelo que são, filhos. E que saiam daqui com esse amor no coração, sabendo que tem um Pai todo-poderoso que os ama, e que só quer aquele choro de volta para casa, de volta ao primeiro amor, de volta para os pés de Jesus. Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E que Deus coloque palavras nos teus lábios,
e que o Espírito Santo te ilumine e te oriente e te dirija, a fim de que quando você fizer as coisas que Deus está mandando, seja anunciado o Evangelho da graça do nosso Senhor, não com palavras, mas com atitudes que mostram que Jesus é o teu Deus e o teu Senhor. Dá essa graça, Pai. Alinha, Senhor, nossa família. Faz tudo de novo. Esperamos por Ti, cremos em Ti e sabemos que o melhor ainda está por vir. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém.